Olá, vamos para mais uma pílula do conhecimento na psicanálise. E hoje eu quero falar da diferença entre a moral sexual e a moral sexual civilizatória. A moral sexual, diríamos normal, é aquela que impõe algumas regras à condução sexual do sujeito, mas que não impede ele de sentir, prazer, satisfação com a vida dele sexual, né? Então a gente sabe que o próprio superior, impõe alguns limites aí para essa vida sexual do sujeito. Mas isso é um funcionamento normal do aparelho psíquico, né? Com essa relação da sexualidade do sujeito com o que ele pode e o que ele não pode, né, experimentar e executar dessa vida sexual. Enquanto que a vida sexual moral, civilizatória do sujeito, ela tem mais a ver com essas exigências civilizatórias, até muitas vezes tirânica, né? Que tiram o sujeito, né, do aproveitamento da sua sexualidade, né? Então, por exemplo, a gente pode ter, né, Freud deixa isso claro lá nos 3 ensaios, né, que a gente pode ter várias possibilidades de realizar a pulsão sexual. E vamos falar aqui, por exemplo, da orientação homossexual. Então, o sujeito, ele foi lá e elegeu como objeto sexual o mesmo sexo. Pois bem, isso é, né, diríamos, uma organização da moral sexual normal, né, que ele, por sua orientação, né, escolheu esse objeto homossexual para satisfazer a sua vida sexual. Enquanto que a moral civilizatória seria, por exemplo, a homofobia, né, que vem uma regra cultural, civilizatória, né, impondo que o sujeito seja heteronormativo, por exemplo. Que se ele não é heteronormativo, ele sofre ali, né, sanções civilizatórias por causa disso, né? Por isso que é tão importante a gente estar sempre, eu sempre digo, né, que tem algumas pessoas que falam, mas para que esses movimentos de LGBTQIA+, né, cada um é o que é e pronto. Não, né, não é assim. É importante sim que existam esses movimentos, né, para que esses sujeitos, né, eles possam lidar com essa moral civilizatória, né, que muitas vezes impõe que o sujeito precisa, por exemplo, ser um heteronormativo, né? Então, até a própria palavra, né, heteronormativo, quer dizer, tem uma norma cultural. Por isso que a gente precisa modificar a nossa cultura, né? Porque a nossa cultura, ela é passível de atualizações. E esses movimentos sociais, de grupo, fazem com que a gente consiga trazer esse movimento cultural, né? A gente conseguir entender que existem sim outras orientações sexuais e que a gente não é obrigado a ser um heteronormativo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa colocação que eu fiz, né, é de um texto do Freud, né, que ele fala da moral civilizatória, né? Então, se você tiver querendo aí, né, estudar um pouquinho mais sobre isso, fica a dica do texto. E, como vocês já sabem, toda quinta às 18 horas estamos aqui com novas pílulas do conhecimento. Deixa aqui para mim, né, os seus comentários, dúvidas e sugestões de novos vídeos. Então, até lá!